Você vai abrir no Evangelho fácil, tá bom? João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João 10. Irmãos, quem lê João 10 em casa, a cada versículo é um tapa na cara e uma verdade que Jesus diz. Lê na sua casa, já leu já, que é um capítulo bem conhecido. Mas esse versículo, pastor Érico, é muito forte. Esses versículos são só, dá para pegar aqui 2 meses de culto só em João 10. Então João 10, quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler João 10, capítulo 10. Deixa eu ver o versículo 22 ao 25. Tem um tema no seu aí? No meu está assim, líderes religiosos cercam Jesus no templo. Amém? Vamos ler o 22. João 10, 22. E em Jerusalém havia festa da dedicação. E era o que? Inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, os religiosos, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Nos deixará em dúvidas. Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não crerdes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Diga amém. Eu vou te explicar já essa mensagem. Coloca a Bíblia sobre o teu coração. Vamos orar. Feche seus olhos, porque Deus irá falar conosco, amém? Fale com Ele antes. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite reunidos perante o Senhor, perante a Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos através dos cânticos, dos louvores, mas nesse momento é um momento especial, a qual o Senhor falará conosco, como em todos os cultos o Senhor tem falado. Nós somos eternamente gratos pela Tua voz, porque a Tua voz tem ecoado sobre esta igreja. A cada pastor, obreiro que tem pregado a Tua mensagem, a Tua voz tem ecoado em nossos corações. Nós Te louvamos, Pai, por poder ouvir a Tua doce voz. Até quando Tu nos repreende, a Tua voz é doce. Obrigado, meu Senhor, pela Tua presença. Fale conosco, é o que nós pedimos e já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Coloque a Bíblia sobre o teu assento e aplauda ao Senhor Jesus, bem alto e bem forte, aleluia. E graças ao bom Deus. Irmãos, olha para mim aqui, em nome de Jesus. Não lê a Bíblia agora não, tá? Porque
Deus vai falar com você. Chegando em casa, você pode ler tudo que eu preguei e ver se está na Bíblia ou não. Aliás, você tem que fazer isso, tá? Não importa quem pregou, você deve fazer isso. Amém? Vamos para a palavra então. As pessoas aqui citadas, são Jesus e quem? Os líderes, os religiosos, os judeus. Inúmeras vezes esses judeus, eles vão querer bater de frente com Jesus. Eles vão muitas vezes contra o nosso mestre. E não é apenas uma vez, é muitas vezes. Esses líderes, ao invés de estarem ao favor de Cristo, estavam contra Ele, procurando motivos para que Ele tropeçasse na lei de Moisés, ou motivos para acusá-lo de alguma coisa. E aqui a Bíblia diz que estava numa festa chamada dedicação, uma festa importante, a qual eu não vou citar o porquê da festa, porque não cabe à pregação de hoje. Amém? Só que a Bíblia diz que era inverno e Jesus estava passeando, estava no templo, no pórtico, no alpendre de Salomão. E aconteceu que Cristo estava ali. Quem se aproximou dele, de Jesus? Os judeus, os líderes religiosos. Eles cercaram Jesus. Eles cercaram Jesus e sobre eles havia uma dúvida. E qual que era a dúvida? De quem Jesus era. Quem o Senhor é? Não nos deixe em dúvidas. Quem tu és? Nos dizes, quem és tu? Tu és o Messias prometido de Deus que viria para salvar a nação ou não? Quem és tu? Não nos deixe em dúvidas. Então eles estavam em dúvidas de quem Jesus realmente era. Mas escuta, João 10, você vai ler Jesus ensinando aos fariseus, aos líderes religiosos, aos judeus, ensinando que Ele era o bom pastor, de que Ele dava a vida pelas suas ovelhas, de que ninguém iria tirar a sua vida, Ele mesmo ofertaria a sua vida, por livre, espontânea vontade. Ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas eu vou buscá-los. Eles vão ouvir a minha voz, a voz do bom pastor. Então, mesmo Jesus explicando para eles quem Ele era, eles não creram, eles não entenderam. Então, Jesus, no capítulo 10, antes do que eu li aqui no 22 adiante, Jesus já havia explicado para eles quem Jesus era. E não só essa vez, muitas vezes Cristo, Ele vai explicar para os religiosos quem Ele era. Amém? Quem entendeu até aqui? E olha a dúvida deles, olha o que eles falavam, esses líderes. Acompanha comigo aí João 10, olha que forte isso. João 10, versículo 20. Olha o que eles diziam, após Jesus pregar para eles, falar: eu sou o pastor das ovelhas, bom pastor, eu dou a minha vida, ninguém tira, eu tenho ovelhas que ainda vão chegar no rebanho, eu entrego a minha vida. E olha só o que eles diziam no 20 aqui, E muitos deles diziam: tem o quê? Tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Olha aqui,
Jesus ensinou: ó, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, né? Os outros são mercenários, os outros são ladrões, roubadores. Eu não, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. E ao eles ouvirem isso, muitos diziam o quê? Ele tem o quê? Blasfêmia. Ele tem demônio. Isso é para quem? Para Jesus. Ele tem demônio. Por que ouvir ele? Como ouvir um homem como esse? O que ele fala é porque está cheio de demônios. Que blasfêmia, amado. Afirmar que Cristo tinha demônios. E olha a dúvida deles agora. Ó, você leu no 20 que muitos deles diziam, eram todos? Sim ou não? Muitos, não eram todos. Olha o que os outros diziam. 21. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, enquanto uns falavam: ó, não vamos ouvir ele diz que ele é bom pastor, que ele dá a vida pelas ovelhas, de que os outros são mercenários, de que ainda tem ovelhas do aprisco que ele vai buscar. Não ouve ele fala por demônios, ele está cheio de demônios, enquanto outros líderes falam: não é demônio. Pelo contrário, um demônio poderia abrir os olhos dos cegos. Essas palavras não são de um homem endemoniado. O que você percebe aqui? Eles estão em dúvida de quem Jesus realmente era. Então esses versículos que eu li mostram sobre a dúvida de quem Jesus era. Então olha para mim aqui. Eles cercam Jesus para agora tirar a dúvida. Dize-nos, Jesus, dize-nos, quem és tu? Dizem para nós verdadeiramente quem é o Senhor. Quem és tu? Tu és o prometido de Deus? Tu és o Messias? Quem és tu? Então eles cercaram Jesus, irmão Antônio, agora para sanar essa dúvida de quem Jesus era. Por isso eles rodearam Jesus. Eles queriam ouvir uma resposta clara da boca de Jesus de quem Jesus era. Mas olha o que Cristo fala para eles, uma resposta de Cristo agora. João 10, versículo 25. Eles perguntaram, né? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente, quer dizer, nos fale, nos tira essa dúvida. Se tu és o Cristo verdadeiramente. Versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o crerdes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Diga amém por isso. Amém. Olha para mim aqui agora para você entender. Jesus falou assim, ó. Eles perguntaram: dize-nos. Eles cercaram Jesus naquela festa da dedicação. Os líderes cercaram Jesus e perguntaram: dize-nos. Agora dizem: quem és tu? Quem é o Senhor? É o Messias ou não é? Aí Cristo vai responder para eles: eu já tenho dito para vocês. Quer dizer, eu já anunciei quem eu sou. Eu já ensinei de quem eu vim. Eu já ensinei para vocês, já falei quem eu sou. Mas mesmo vocês ouvindo, vocês não conseguiram crer. Então quer dizer, eu já tenho dito. Quer dizer isso, tia? Eu já falei quem eu sou para vocês. Não é a primeira vez que eu digo quem eu sou, mas vocês continuam não crendo em mim, não crendo nas minhas palavras. Então quando Cristo fala: eu já tenho dito para vocês quem eu sou,
que eu falaria de novo quem eu sou? Vocês não creram. Eu já anunciei quem eu sou, mas vocês não creram. Respondeu Jesus: eu já tenho dito a vocês. Qual que foi a pergunta deles? Dize-nos, quem és tu? Cristo respondeu: eu já disse quem eu sou. Eu já ensinei para vocês quem eu sou, mas vocês não conseguiram crer. E olha o que ele fala mais: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam, mostram, falam de mim. Diga amém por isso. Sabe o que ele dizer aqui? Eu já falei com palavras quem eu sou, e também já mostrei com sinais, com prodígios, com milagres miraculosos de quem eu sou, e mesmo assim vocês ainda não creram. Quer dizer, eu falei quem eu sou, eu anunciei com a minha boca quem eu sou, e vocês não creram. As minhas obras testificam de mim. Sabe o que quer dizer isso? As minhas obras, os sinais, Samuel, que eu fiz, os milagres miraculosos que eu fiz em nome do meu Pai, testificam quem eu sou, mostram quem eu sou. Quer dizer, os cegos enxergavam, os paralíticos voltavam a andar, os demônios eram expulsos, os mudos voltavam a falar, ou falavam. A filha de Jairo, que estava morta, Jesus ressuscitou. A viúva de Naim, que havia perdido, pastor Érico, já o seu marido, porque era viúva, agora perde seu filho, e essa mulher está em pedaços. Jesus para o cortejo funeral, toca no esquife e manda aquele jovem levantar. Então esses sinais testificavam quem Jesus era, mas esses homens, mesmo ouvindo da boca de Jesus, mesmo vendo sinais miraculosos, eles não criam. Eles viram a natureza obedecendo à voz de Jesus. A tempestade vinha e Jesus dava ordem à tempestade, ao vento, de que ele cessasse. Então mesmo eles vendo sinais grandiosos, mesmo sabendo do Mar Vermelho, um dos maiores milagres que existe, eles ainda não conseguiram crer, eles continuaram na sua cegueira. E Jesus fala: as obras que eu fiz testificam, mostram quem eu sou. Eu preguei, eu anunciei com a minha boca, eu já tenho dito quem eu sou para vocês. E as obras que eu faço em nome do meu Pai também mostram quem eu sou. E ainda assim vocês têm dúvida ainda? Ainda assim vocês não creem. João Batista apontou: está aí o Cordeiro de Deus. Eles não creram. Que a maior prova que ele apontou está aqui, Ele é o prometido, Ele é o Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus, enviado de Deus nessa terra para salvar a humanidade. Mas eles não creram. Os sinais não foram suficientes para que eles crescem em Jesus. Mas mesmo falando para vocês e mostrando todos os sinais miraculosos, vocês ainda perguntam quem eu sou? Vocês têm dúvida ainda de quem eu sou? Repare essa realidade, irmão, olha para mim aqui. Jesus falou quem Ele era, já havia dito quem Ele era, as suas obras havia dito quem Ele era. Eles não creram.
Repare que hoje em dia, tantas pessoas presenciam sinais miraculosos de Deus. O traficante se converteu, a doença foi embora, o bêbado já não é mais bêbado, é convertido. O macumbeiro hoje serve ao Senhor. O traficante se converteu e virou um pastor. O assassino hoje, o perseguidor hoje é aquele que serve ao Senhor. Então, mesmo vendo todas essas constatações, a humanidade continua não crendo. É ou não é assim? Nós pregamos para eles, nós mostramos para eles, falamos quem Jesus é, nós mostramos os sinais que Ele faz, nós mostramos a sua vida, irmão, transformada, já é um sinal de quem Deus é. Você entendeu ou não? O que Deus fez na sua vida já é um sinal de que de que Jesus é o Filho de Deus. Esses judeus, eles viram, esses mesmos que perguntaram, dizem-no abertamente quem é o Senhor. Eu já tenho dito isso para vocês, já tenho pregado. E outra, os sinais que eu tenho realizado em nome do meu Pai, já diz quem eu sou. E olha para cá, tá? Olha para cá. E mesmo assim, vocês não conseguem crer. Quantas vezes, irmãos, tentei mostrar para o ímpio quem Jesus é. Quantas vezes eu peguei um ímpio e falei: irmão, Jesus é bom, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e fora dele não há salvação. Quantas vezes Deus te usou com o ímpio para falar isso para ele? Quantas vezes Deus colocou em seus olhos sinais miraculosos, mas eles continuaram na sua cegueira, não crendo quem é Jesus. Ele ainda tem dúvida. Repare, você não tem dúvida quem Ele é. Eu não tenho dúvida de quem Ele é. É só igual Pedro quando disse: nós somos como Pedro. Jesus vê os discípulos falar assim: o que eles dizem que eu sou? Pedro vai diretamente: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro não tinha dúvida de quem ele era. Então, mesmo quando nós apresentamos a eles, diante dos olhos deles, que Cristo é o caminho, de que Cristo é a única esperança, eles não creem. Mesmo quando pregamos sobre o inferno, sobre a condenação do inferno eterna, eles continuam não crendo. Que inferno o quê? Não é assim? Que inferno? Que inferno é aqui mesmo, é ou não é? Que inferno o quê? Tá tudo bem. Mesmo pregando sobre o inferno para eles, condenação interna, sobre o juízo de Deus contra os incrédulos, qual a resposta que obtemos? Eles continuam não crendo. E eu me sinto como dando pérola aos porcos. O Evangelho é uma pérola, Cristo é a pérola, a palavra de Deus é uma pérola. Você dá pérola aos porcos, para os porcos a lama vale mais do que a pérola. É melhor rolar na lama para os porcos. Escute, a lama é mais valiosa para os porcos do que a pérola. E quantas vezes nós fazemos como Cristo fez aqui, nós mostramos quem Cristo é, nós pregamos, nós anunciamos, nós mostramos seus feitos, seus sinais, seus milagres, seus prodígios, as suas obras, e não vemos resultado. Eles continuam não crendo.
E eu fico maravilhado com a resposta que Jesus vai dar agora para eles. Lembra? Eles cercaram Jesus no templo, não foi isso? E perguntaram: agora vamos tirar a dúvida quem ele é. Uns falam que ele tem demônio, outros falam que nele não tem. Então agora é a hora, ele está aqui. Cercaram ele. Não nos deixe mais em dúvida. Quem é o Senhor? Tu és o prometido? Quem é? Quem o Senhor é? Nos tire a dúvida. E Jesus, com a sua sabedoria, vai dizer assim: já tenho dito para vocês quem eu sou, e as minhas obras mostram quem eu sou. E olha agora a resposta, irmão, é na lata. Jesus fala para eles: por que eles não conseguem crer? Por que eles não creram? Mesmo diante de sinais grandiosos, por que eles não creram? João 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já havia dito. Meu irmão, eu já preguei para vocês quem eu sou. Líderes religiosos, judeus, eu já tenho dito quem eu sou. Os meus sinais, os milagres que eu fiz em nome do meu Pai, testificam quem eu sou. Mas vocês não creram, porque vocês não são as minhas ovelhas. Ele não faz rodeio, ele é claro em sua palavra. Eles não conseguiram crer em Cristo, porque não faziam parte do rebanho de Cristo. Agora olha isso, olha para mim aqui. Jesus falou assim: por vocês não crerem em mim, vocês não são minhas ovelhas. Foi isso que ele falou? Foi isso ou não? Não. Por vocês não crerem em mim, vocês não são minhas ovelhas. Foi isso? Não. É ao contrário. Vocês não são as minhas ovelhas, e por não ser minhas ovelhas, vocês não creram em mim. Então quer dizer, não é um sinal assim: vocês não conseguem, vocês não creem, por isso não são ovelhas. Não, pelo contrário, vocês não são minhas ovelhas, e por isso não conseguem crer em mim. E olha o que ele fala aqui: vocês não me ouviram, não conseguem crer no que eu disse, que eu sou o bom pastor. Vocês não conseguem crer em mim, que eu falo. Olha aqui, porque não são minhas ovelhas. Olha agora, outra pancada, 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Entenda isso. Nos fale quem tu és. Nos fale se tu realmente é o Cristo. Quem és tu? Os líderes, né? Eu já tenho dito a vocês quem eu sou, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Somente as minhas ovelhas darão ouvidos à minha voz. É por isso, amado, que nós pregamos, anunciamos, cansamos de falar, e muitos vão morrer sem crer, porque somente as ovelhas, ao ouvir a voz do bom pastor,
eles vão dizer: eis-me aqui para o Evangelho, eis-me aqui para o Senhor, eis-me aqui para o teu chamado. Não é à toa que Pedro, mesmo falho e pecador, negando Jesus, ele era uma ovelha de Cristo. Então escuta, eu tenho dito a vocês, mas vocês não creram, porque não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem, elas me acompanham. Como muitas vezes, pastor Érico, eles pegavam aqueles que iam ser discípulos: vem e me segue, Levi. Olhou para Levi, Levi ali cobrando impostos, ele olha para Levi: vem e me segue. Levi deixou tudo para seguir ao Senhor. Então as minhas ovelhas ouvem o meu chamado e me seguem. Vocês não me seguem, não me ouvem, não creem quem eu sou, estão em dúvida ainda e vão morrer em dúvida, porque não são minhas ovelhas. Por isso que a Bíblia trata sobre o rebanho do Senhor. Ele fala assim, ó: não temas, ó pequeno rebanho, não tenham medo, porque o Senhor agradou em te dar o reino. Pequeno rebanho, rebanho de Cristo, ovelhas. Você hoje é uma ovelha de Cristo, a qual o bom pastor tem dado a vida pelas suas ovelhas. Amém? Pode aplaudir o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É por isso que nós pregamos: vem para Jesus, vamos servir a Cristo, irmão, vamos buscar a Deus. Muitos não ouvem, eles não ouvem e não querem seguir, porque não são ovelhas. Não são ovelhas. Lógico que daqui lá para frente alguns vão ouvir ainda e vão vir, mas muitos não vão vir porque não são ovelhas. Escuta, só as ovelhas vão dar ouvido à voz e seguir a Jesus. Amém? Agora, terminando já, que a pregação, tá? Eu vou pregar cada culto 40 minutos, tá? Bem rápido para dar tempo. Eu vou ler um versículo aqui e eu vou te explicar o porquê eu vou ler esse versículo. Abre Mateus agora, capítulo 25. Mateus 25. Mateus, só voltar um pouco aí, tá? Mateus 25. Quem achou, diga amém. Mateus 25. Eu vou ler aqui, tá? E vou te explicar o porquê eu li esse versículo para você, os versículos. Mateus 25, 31 ao 33. Diz assim, ó: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Olha agora, tá? Ó, foco é agora, ó. 32, 33. E todas as nações serão reunidas diante dele. Olha agora. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Olha para mim, por que eu li isso daqui? Fala sobre a volta de Cristo, juízo final. Quando ele vier, é ele que vai separar quem é bode e quem é ovelha. Resumindo, nenhum homem pode saber quem que está aqui hoje que é bode e quem é ovelha. Você entendeu? Eu não posso afirmar aqui que alguém é bode aqui dentro. Também não posso afirmar 100% que são ovelhas, porque isso só cabe a quem? A Jesus.
Ele vai apartar o bode das ovelhas, porque ele disse lá em João 10: eu conheço as minhas ovelhas, só Ele sabe quem são as suas ovelhas verdadeiramente, porque tem homens, mulheres que se fingem de santos, santarrões, que nunca se converteram, nunca mudaram sua vida, continuam a mesma coisa, a mesma vida, na igreja é uma coisa, fora é outra. Então Deus, Jesus, Ele vai apartar o bode das ovelhas. Eu não posso fazer isso. Eu não posso afirmar e nem separar, pastor Érico. Eu posso ver um homossexual aqui dentro e pensar: esse cara é um bode. Deus muda ele, salva ele, eu vou para o inferno. O bode era eu. Só Deus sabe. E como ninguém sabe, ó como que é tremenda a palavra, ninguém sabe quem é bode e quem é ovelha. Então eu tenho um dever. Qual que é o dever? Eu vou ler aqui, tá? Não precisa nem abrir, para ser rápido. Então eu tenho um dever. Eu não sei quem é bode, pastor Érico, eu nem sei quem é ovelha, diaconisa, eu não sei quem é. Então eu tenho um dever. Qual que é o dever? Se eu soubesse quem é bode e quem é ovelha, mas eu não sei, então eu tenho um dever. Marcos 16, eu vou ler, tá? 16, 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que eu li isso? Eu não sei quem é bode, eu não sei quem é ovelha, então meu papel é pregar o evangelho a toda criatura. E Deus, Jesus, apartará no último dia, no dia do grande finale, quem é ovelha e quem é bode. Não cabe a nós. Então eu tenho um dever, que é pregar o evangelho a toda criatura. E Deus, no final dos tempos, separará o bode das ovelhas. Mas muitos não vão crer, mesmo vendo sinais miraculosos. Eu tenho amigos meus que andavam comigo, andavam, né? Que fizeram o que eu fiz de errado, irmão Antônio. Era só olhar e falar assim: cara, eu já fiz muita coisa errada com você, realmente Cristo é real. Eles continuam não crendo, eles continuam na sua cegueira. Lógico, não estou afirmando que eles são bodes, que eles podem crer lá na frente, mas uma coisa é certa: somente as ovelhas de Cristo irão crer de que Ele é realmente o Filho de Deus. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Pode aplaudir o Senhor.